Vamos elevar o pensamento a Deus, Pai de amor, Pai de bondade, de infinita misericórdia. Aqui estamos nós, Senhor, a te rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz. Permita, Senhor, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, possam estar conosco, nos auxiliando, nos amparando, Senhor, nos trazendo as suas bênçãos, as suas orientações, as suas instruções, para que possamos trabalhar em teu nome. Nos dê, Pai, todo o amparo, toda a luz, todo o entendimento. Que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Na Revista Espírita, de 1858 em 57, foi o Livro dos Espíritos. Qual é o perigo da mediunidade? O que foi que Kardec colocou para nós como perigo da mediunidade? Então, vamos estudar este ensino da Revista Espírita. O Espiritismo. Espiritismo quer dizer espírito, o estudo dos espíritos. Doutrina espírita é uma doutrina dos espíritos. Então, espiritismo, doutrina espírita, vamos falar da alma e dos espíritos, da vida, da imortalidade da alma. O espiritismo. Nós, espíritas, não nos dirigimos àqueles que são alheios à doutrina. Nós não estamos aqui para orientar ou esclarecer pessoas que não têm interesse na doutrina dos espíritos, que não têm interesse na mediunidade. O estudo é para os médiuns, o estudo é para os espíritas, o estudo é para aqueles que querem aprender e conhecer como trabalhar com a sua mediunidade. É para os espíritas que o praticam. O que quer dizer praticar? Praticar são aqueles que oram, são aqueles que fazem prece, são aqueles que estão nos trabalhos de desobsessão, são aqueles que oram, que estão constantemente em atividade mental. Então, isso se chama praticar a nossa mente, a nossa concentração. E qual é o perigo? Pois que para estes é que é o perigo. O perigo é para aqueles que adentram a este mundo espiritual sem o conhecimento, leigos, sem o conhecimento da realidade, que eles vão adentrar no mundo invisível. Então, Kardec coloca que todos nós somos médiuns. Todos os filhos de Deus são médiuns. A mediunidade é inerente ao espírito. Todos os espíritos têm mediunidade, vivos ou mortos. É um desenvolvimento da alma, é um aprimoramento do espírito. Mas aqui nós estamos falando para aqueles que querem conhecer a doutrina dos espíritos. Toda mediunidade se desenvolve pelo exercício. Então, a mediunidade não é só estudar. A mediunidade, a experiência do médium, é que é necessário. Nessa pesquisa que nós estamos aqui, é você e o teu lar. A tua pesquisa, o teu conhecimento, o que você estuda, você vê no teu lar. Fluidos maldosos, fluidos hipócritas, fluidos mentirosos, fluidos ruins, fluidos bravos, fluidos irritados. Então, a nossa pesquisa da nossa mediunidade, deste trabalho, está dentro do teu lar. É ali que você pesquisa, é ali que você conhece os fluidos que você está estudando.
E a doutrina dos espíritos, o que ela tem de mais belo e mais lindo, e que ainda é muito difícil dos espíritas compreenderem, grande alegria de poder dialogar com os parentes e amigos. Todo espírita deveria falar com os parentes e os amigos que já morreram. A doutrina dos espíritos nos permite falar com os nossos parentes, mãe, pai, filhos, tios. É isso que o médium precisa desenvolver-se e aprimorar e ter conhecimento dos fluidos para que ele possa auxiliar a sua família e os seus entes queridos. Conversar com ele, que o vê pelo pensamento. Então, a mediunidade nos permite conversar com os nossos mortos, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso marido, com o nosso filho, com alguém que morreu da nossa família. E eles podem falar para nós que também, como eles podem falar que não estão. E se eles não estão, você tem os meios de auxiliá-lo. Você tem os meios de queimar, solver, desintegrar, desmagnetizar os fluidos doentes. Por isso que médium tem que estudar. Tem que ter conhecimento de como socorrer um pai, como socorrer uma mãe, como socorrer um filho, o que ele pode fazer por ele. Então, isso é de suma importância. Estudar e exercitar sobre os fluidos no seio da nossa própria família. Toda mediunidade se desenvolve pelo exercício. Poder saber se a nossa família está feliz. Nós podemos perguntar, está bem, está feliz, está satisfeita, tudo certinho? O que você está fazendo? Que trabalho que você está realizando? Aonde que você está? Cadê nossa família? Quer dizer, se você não dialogar com a sua família, isso não é espiritismo. Espiritismo é o diálogo. Espiritismo é a conversa com os nossos familiares e entes queridos. Trocar amabilidades. Os espíritos gostam de ouvir que nós o amamos, que eles estejam conosco, porque a separação entre os vivos e os mortos não é eterna. Nós não vamos ficar separados longamente. Os espíritos retornarão aos seus lares, voltarão na condição de filhos, netos e bisnetos, eles voltarão no seio da família. E voltarão os bons e os maus da nossa família. Por essa razão, os médiuns têm que trabalhar, têm que cuidar da sua família, socorrer os seus espíritos para as curas espirituais. Porque depois nós falamos, eu tenho tanto obsessor. Claro que tem, mas e você já começou a socorrer? Nós temos que socorrer para próximas reencarnações, socorrer nossos familiares e entes queridos, porque eles voltarão, vão vir novamente para dentro da nossa casa. E se nós fizermos um bom trabalho socorrista, eles virão bem, virão felizes, satisfeitos, farão estudo, estudarão medicina, arte, escultura, tudo o que eles puderem fazer de bom no mundo dos espíritos. Mas se nós, médiuns, deixarmos a nossa família nas regiões umbralinas, vão vir para cá tudo doente. Então, ser caridoso, espírita, ser caridoso, é socorrer a sua própria família, é socorrer os seus entes queridos. Isso é de suma importância dentro da doutrina dos espíritos. Recordamos os pontos principais desse estudo. Primeira regra que todo espírita e médium deve saber. Os espíritos não são iguais, nem em poder, nem em conhecimento e nem em sabedoria. Porque a pessoa morre e é o que ela é. Ela morre, ela é ignorante, ela continua ignorante. Ela morre, ela é bandida, ela continua bandida. Ela morre, era má e perversa, continua má e perversa. A diferença está quando nós socorremos a nossa família.
que nós retiramos esses fluidos mal de banditismo, de ódio, de mortes, de vingança, para que o espírito possa ser levado para uma colônia espiritual. É esse o grande trabalho da mediunidade. Não é porque morre e vira santo. Isso é uma facilidade, as pessoas, ai, morreu, era caridosa. Mas a alma da pessoa, você pode dar o dinheiro que você quiser, você não vai entrar no céu. Você só vai entrar se você for verdadeiramente boa e justa. Não adianta mentir que nós somos bons, porque a hora que nós morremos, nós temos uma cor específica do fluido mental. Então, aquilo que eu penso, eu sou. Se eu sou má, a minha aura é má. Não adianta eu mentir para as pessoas que eu sou boa, porque eu não sou. Então, a hora que eu morrer, eu vou aparecer o que sou. Se minha alma é boa e ela tem brilho, a hora que eu morrer, vai aparecer meu brilho. Então, não adianta nós mentirmos e falar, ai, fulana era boa, fazia caridade. Nós temos que ver, não importa aquilo que nós inventamos, que ela foi caridosa, que ela fez isso, que ela fez aquilo, que ela era boa, dava dinheiro para os outros, é um dever. Mas se ela não está bem, e se essa alma não está bem, nosso dever é auxiliá-la, ampará-la, balsamizá-la, curá-la, para que ela encontre a paz que ela veio buscar ao nosso redor. Há espíritos muito superiores e muito inferiores. Então, junto de nós, nossos anjos de guarda, equipes superiores, eles vêm e trazem uma energia superior. E esses espíritos que estão ao nosso redor, nas ruas, nas calçadas, nos bares, nas festas, em tudo que é lugar, eles não foram para as colônias espirituais. Por isso que eles estão andando por aí. Por isso que está cheio de espírito ruim para tudo que é lado. Por quê? Porque eles não podem ir para as colônias espirituais. Só vão poder ir se você, médium, ajudá-los. Se você, médium, tirar essa casca dura dele. Se você tirar essa ambição, essa preguiça, esse ódio, esse rancor, e fazê-los com que eles se sintam melhores, mais limpos, mais educados, mais nobres, para retornar às colônias espirituais. Caso contrário, eles ficarão vagando, andando por tudo que é canto. Por quê? Porque não foram socorridos, porque não foram amparados, porque não foram balsamizados. Isto é doutrina dos espíritos. É isso que significa espiritismo e doutrina dos espíritos. Há espíritos muito bons e espíritos muito maus, muito sábios, espíritos ignorantes, espíritos levianos, espíritos malévolos, espíritos mentirosos, espíritos astutos, espíritos hipócritas. Então, o médium tem que saber, igual nós, que nós julgamos o vivo, nós temos uma facilidade. Nossa, fulana é mentirosa, fulana é hipócrita, fulana é orgulhosa. Da mesma forma, nós vamos sentir o fluido dos mortos, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da preguiça. Ou o morto que vem perto de nós tem luz. Quando ele chega, ele nos acalma, ele nos tranquiliza, os mortos nos restaura. Nós nos sentimos um bem-estar físico e emocional quando o espírito é bom. Quando o espírito é mau, nós trepidamos, aquele mal-estar, aquela falta de ar, dor de cabeça. Por quê? Porque o fluido dele é pesado e denso. Mas você pode modificar esse fluido, desintegrando, limpando, refazendo esse fluido, para que ele possa ser levado para uma colônia espiritual. Não adianta levar para as colônias espirituais os espíritos com casca e tudo, porque eles não vão ficar lá.
Quem é que vai ficar fazendo limpeza do lado de lá? Para fazer essa limpeza, precisamos ser nós, médios encarnados. Essa limpeza só pode ser feita por nós, médios encarnados, porque nós temos o ectoplasma, a energia vital, para que ela possa higienizar e limpar. Se os mortos pudessem se limpar sozinhos, já tinham feito. Se os espíritos superiores, Jesus, Maria Santíssima e tantos outros, pudessem ter solucionado essas almas infelizes, já teriam feito. E por que que não faz? Você já questionou? Por que que essas almas elevadas não socorrem esses espíritos mal? Porque é um trabalho nosso, de nós encarnados. É a lei de solidariedade, é a lei do amor ao próximo. Então, enquanto nós não entendermos que só nós encarnados e médiuns podemos socorrer os mortos para as colônias espirituais, limpar, higienizar e socorrer, nós vamos continuar ignorantes. E os espíritos continuarão vindo no seio da nossa família com todas as imperfeições. Nascerão filhos, netos, sobrinhos e tudo mais. Todo mundo cheio de doenças, de enfermidade e de defeitos. Quanto que deveriam estar estudando e aprendendo. E vir aqui, aprender a tocar piano, já vem aqui com um grande conhecimento, estudar a faculdade de medicina no mundo dos espíritos, estudar o que eles quiserem no mundo dos espíritos, e vir aqui, que nós falamos, nossa, que espírito maravilhoso dessa criança. Gente, ele estudou. Ele não estava no umbral, ele estava em grandes escolas espirituais, grandes faculdades. E como que o espírito chega lá? É o médium que tem que fazer isso. Somos nós que temos que fazer isso, para que os espíritos retornem regenerados, educados, nobres, justos e corretos. Existem espíritos facetos, equivocados, de várias faces. Espíritos que mentem, cada hora ele tem uma cara, cada hora ele fala uma coisa. Trocista, brincalhões, galhofeiros, zombeteiros, espirituosos, que inteligentes e alegres. Engraçados, que é vivaz, preciso, provoca o riso, é espirituoso. Então, nós temos espírito brincalhão, zombeteiro, desocupado, galhofeiro, tudo. Entre a dor e o sofrimento, existe esse perfil também, que médium também tem que socorrer. Porque a vida não é brincadeira, eles têm que estudar, eles têm que aprender. Eles têm que retornar aqui e não ficar dando risada da vida dos outros, mas estudar, ser bom médico, bom professor, ser alguma coisa, vai plantar abobrinha, vai plantar chuchu, vai plantar alguma coisa, vai estudar. Então, o espírito nasce aqui desocupado, inútil. Manda os espíritos estudarem, se prepararem, voltarem aqui técnicos de mercado, técnicos de qualquer profissão, de agricultura, de onde quiser. Os espíritos não podem ficar inútil andando em todos os lugares. E quem vai fazer esse trabalho somos nós, médiuns, de todas as religiões e de todos os credos. Segunda regra, estamos cercados por uma nuvem de espírito. Quem lê o livro dos espíritos, lá está. Nós temos uma nuvem de espírito. Então, o que o médium tem que fazer? Tem que tirar essa bendita dessa nuvem. Então, essa nuvem tem doentes, tem canceroso, tem leproso, tem brincalhão, tem zombeteiro. É isso daí. Então, a doutrina é um estudo do mundo espiritual. E para ser vivida, para ser trabalhada, exemplificada. Então, isso é a doutrina dos espíritos
para ser trabalhada com conhecimento da realidade do mundo dos espíritos. Os espíritos são invisíveis aos nossos olhos materiais, que estão no espaço e ao nosso redor, do nosso lado, lendo nossos pensamentos, para fazer o bem e o mal. Então, tudo aquilo que nós desejamos, para o bem ou para o mal, nós temos companhias espirituais. Tudo o que eu penso, eu vou roubar, eu junto uma multidão de espíritos que gostam de roubar. Eu vou socorrer, existe uma multidão de espíritos que vão socorrer. Eu quero ensinar, existe uma multidão de espíritos que querem. Então, a nossa mente atrai. Nossos pensamentos atraem. E os espíritos vêm até nós. Então, nós é que temos que separar o joio do trigo, o que é bom e o que não é bom. O que é bom fica conosco, e aqueles que não é bom, que estão xoxo, que não aprenderam nada, está na hora de nós levarmos para as colônias espirituais, para estudarem, para aprender, para se evangelizarem, trazerem consigo a moral, a ética, os bons costumes. É esse o trabalho da mediunidade. E é isso que precisa ficar bem compreendido. Terceira regra. Pela inferioridade física e moral da nossa Terra, na hierarquia dos mundos, os espíritos inferiores aqui na Terra são mais numerosos do que os superiores. Porque a Terra, só de separar, olha tudo que está. Você vai ver só coisa ruim, só gente fazendo maldade. É maldade em todo sentido. Aí você abre e vê uma criança tocando piano. Aí você abre outra criança ensinando física, outra geografia. Porque essas crianças vieram não do outro planeta. Vieram das nossas colônias espirituais. Vieram do nosso mundo espiritual. Não é de outro planeta, não. Porque é nós que vamos regenerar o planeta Terra. Então, enquanto os médios não trabalharem, os espíritas não trabalharem, não compreenderem profundamente a função da doutrina dos espíritos, o alcance da doutrina dos espíritos para a melhora dos espíritos reencarnantes, nós ainda temos muito o que aprender. Os espíritos que nos cercam, aos que se ligam a nós, que agem sobre nosso pensamento e nos aconselham. Então, tem espíritos bons que falam assim, não faz isso, não faz aí, pare, não fica nervosa, não xingue, não faça isso, te acalma, vai rezar, vai fazer. Os espíritos aconselham, cujo impulso seguimos, sem nos percebermos e ouvimos ou sentimos o bem e o mal. Então, os maus espíritos também nos aconselham. Vai lá, xinga, arranca pedaço, tira as orelhas. Vai lá, briga, xinga, quebra o vidro, faça isso. Porque eles também aconselham. Então, é nós que vamos diferenciar o limite do certo e do errado. Quando um espírito mal nos aconselha, nós devemos colocá-los na bacia, tirar esses pensamentos maus e perversos e levá-los para as colônias espirituais. Esse é o nosso trabalho. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Cora Coralina.